Bom, gente, bom dia, todo mundo me ouve? Só porque eu perguntei, caiu, né? Eu tô te escutando. Eu perguntei, todo mundo me ouve e aí congelou do nada, assim, foi muito síncrono com... Deu uma travada, mas deu pra ouvir. Tá, beleza. Meu Wi-Fi tem cortado um pouquinho aqui. Bom dia então, acho que todo mundo, ou quase todo mundo aqui já teve nessa reunião hoje, aí, exceção do Leandro, que acho que é a primeira vez que aparece, né? E, enfim, tá faltando bastante gente ainda, né? Mas vamos ver se isso é uma demanda, se isso é uma demandada de fato ou não. Assim, a última reunião também começou com pouca gente, e a pessoa foi aparecendo no meio do caminho. Mas então, assim, só dando um resumo para quem não estava aí, a gente começou esse grupo porque rolou um interesse numa última reunião da iniciativa ali e tal. Sei lá, seria legal, de repente, ter um grupo para discutir isso aí, de repente tocar alguns projetos de revisão sistemática. A gente meio que abraçou a ideia e tal, acho que a Mari tá carregando mais do que eu. E a gente juntou as pessoas que manifestaram interesse, eram umas 20, então, para ver o que a gente podia fazer. Agora eu não tô entendendo mais. Mas assim, que a maior parte das pessoas não... Pra mim, trancou. Olá, tá travando bem, Olavo. Ah, não, fui eu, peraí. Cara, muito frequente aqui, tá? Deixa eu tentar ir para esse dia aqui. Oi? Melhorou? Sim. Desculpa aí. Então a gente concluiu que a maior parte das pessoas não tinha muita experiência no tema aí e tal. A gente achou que, sabe, talvez os encontros iniciais tivessem que ser para dar uma geral aqui sobre, assim, sei lá, revisão sistemática em ciência básica, né? E a gente trouxe o Gabriel Pires da Unifesp, que deu uma aula introdutória, e a Lana Panzerhang, que é da URGS, deu, enfim, acho que fez um tutorial mais passo a passo aqui, tal, de passos para montar uma revisão sistemática, para fazer a busca. Acho que a gente teve um pouco mais brevemente aí, tal, como é que você analisa os dados. E o que a gente tinha combinado ali, tal, é que, sei lá, a gente, em algum momento, que é hoje, a gente apresenta, sei lá, vamos ver se a gente tem propostas de meta-análises do pessoal que interessariam o pessoal da iniciativa aqui e tal, para esse pessoal que se juntou a trabalhar junto aí e tal, eventualmente, de fato, tocar 1 ou 2 ou 3 projetos. Aí tem que ver o que a gente tem braço para tocar. Depende de quanto trabalho nos projetos, depende de quanto a gente tem, quanto tempo as pessoas têm, né? E a gente fez uma chamada para propostas, então. Acho que umas 5 pessoas propuseram temas aí e tal. E a ideia é que as pessoas apresentassem brevemente os temas aí e tal, hoje, e para a gente discutir cada um deles ali e tal, rapidamente, e depois, enfim, pensar se a gente vai querer tocar algum deles mesmo, se a gente vai querer tocar mais de um deles, e enfim, ver o que interessa mais no nosso público aí e tal, que acho que é uma decisão que a gente pode fazer offline. E, então, assim, o que eu proporia como dinâmica aqui é que cada um apresente brevemente sua proposta e tal. Acho que 5 minutos é um bom tempo. A gente depois pode ter 5, 10 minutos para discutir cada uma delas. E acho que isso dá tempo para terminar até as 10h30. E aí acho que depois a gente, enfim, coloca isso aqui online para quem quiser ver, com um link privado. E, enfim, lança um forms ali e tal, discute quem quer trabalhar com o quê, qual é a disponibilidade de cada pessoa, e tenta aí chegar numa configuração assim que permita projetos viáveis aí, né? Então, não sei quem quer começar aí. Não sei se alguém tem alguma outra ideia também. Enfim, foi como eu pensei em organizar a coisa. Quer começar botar o vídeo da Flávia logo? Pode ser. Não, vamos começar com uma pessoa humana, né? Não sei. Eu posso começar. Então vai, Natália. Posso ir? Tá bom. Eu só preciso aprender aqui como é que eu faço a projeção da minha tela no Zoom. Nunca fiz. Tem um botão verde grande bem embaixo da tela que diz compartilhar. Share screen. Tá bom. Beleza. Aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Beleza. Começou do final.
Então, bom dia a todos. Eu sou Natália Pinheiro, doutoranda em Bioquímica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Sou orientada pelo professor Adriano Cebolela. E no nosso laboratório, uma das linhas principais de investigação é sobre as bases moleculares de toxicidade de oligômeros de proteínas envolvidas em amiloidoses do sistema nervoso. E essa proposta que eu trouxe para apresentar a vocês, ela na verdade já tinha começado a ser desenvolvida e está bastante alinhada com o tema central de pesquisa do meu projeto de doutorado. E, na verdade, ao longo desse desenvolvimento inicial, nós tivemos a ideia de transformá-la numa revisão sistemática da literatura, e foi assim que eu me conectei, né, à iniciativa do grupo. E a nossa proposta, então, trata dos efeitos neurotóxicos de agregados do peptídeo beta-amiloide sobre células da linhagem de neuroblastoma humano SHSY5Y. E como é uma sigla longa de se falar, ela também é reconhecida pelo nome sushi. Então, quando eu me referi a sushi, é sobre a linhagem. Essa proposta nasceu num contexto em que os agregados do peptídeo A beta têm um papel central na patogênese e na progressão da doença de Alzheimer, porque eles estão envolvidos com as disfunções sinápticas e a perda neuronal que desencadeiam um déficit cognitivo na doença de Alzheimer, como um deles sendo a perda de memória, né, o principal sintoma. E o peptídeo A beta se origina a partir da clivagem enzimática de uma proteína chamada APP, que é abundante na membrana neuronal. Essa proteína, após ser clivada, ela gera o peptídeo A beta, que na doença de Alzheimer se acumula no parênquima cerebral e, em altas concentrações, tem capacidade de se autoassociar, gerando agregados de diferentes tamanhos e com diversas características físico-químicas, como os oligômeros de baixo peso molecular, como dímeros e trímeros, que são geralmente estruturas solúveis, até fibras amiloides, que são estruturas insolúveis e que se acumulam na forma de placas amiloides, que até hoje é um dos principais biomarcadores fisiopatológicos da doença de Alzheimer. E o que permanece sob investigação até hoje seria o papel preciso das conformações neurotóxicas de oligômeros de A beta e seus mecanismos moleculares e celulares de toxicidade. E uma ferramenta que é bastante utilizada nesses estudos são os modelos neuronais in vitro. E um deles que tem ganhado bastante evidência é o de células da linhagem sushi. Essas células, quando induzidas à diferenciação, adquirem características morfológicas e funcionais de neurônios maduros, como a gente está ilustrado nessa figura abaixo, de células diferenciadas com um determinado protocolo, em que o número de conexões entre as células e em que há também alongamento dos prolongamentos neuríticos. O que acontece é que existem diversos protocolos de diferenciação dessas células, gerando fenótipos diferentes também. E esses fenótipos finais são suscetíveis de forma diferenciada à toxicidade desses agregados de A beta, se tornando então mais uma variante experimental. E isso traz como consequência uma dificuldade de comparação dos resultados obtidos em diferentes estudos. Então, nós entendemos que a partir de uma revisão sistematizada da literatura com o intuito de sintetizar os mecanismos moleculares e celulares já descritos de neurotoxicidade de agregados de A beta sobre as células sushi, correlacionando-os ao seu estado de diferenciação, permitiria a identificação de parâmetros cruciais no uso dessa linhagem modelo em estudos para doença de Alzheimer. E
auxiliaria também no desenvolvimento de novos agentes neuroprotetores. E um dado interessante que eu trago é que o número de publicações, principalmente nos últimos anos, correlacionando as células Sushi com Alzheimer, cresceu bastante, demonstrando um interesse crescente da área em correlacionar esse modelo para a doença. E outro ponto interessante desse dado é que desde 1990, apesar desse crescimento, o número de publicações indexadas no PubMed é apenas de 1.791, o que eu considero pouco, né, perto dos exemplos que a gente vinha vendo nas outras reuniões. Natália, Oi. você já estourou os 5 minutos, faz 1 minuto aí, tá? Se você puder, enfim. Sim. E a última coisa que eu ia comentar era que, ao longo desse desenvolvimento, né, inicial da proposta, é que a gente não se deparou, viu que não havia revisões sistematizadas sobre esse tema com esse foco. Então, eu cheguei a fazer também um delineamento, né, de termos de busca e a outros parâmetros ali da revisão, mas eu procurei dar essa visão mais geral para vocês e me coloco à disposição para discussão ou elucidação de dúvidas. Tá certo. Pergunta, gente? Assim, eu fiquei... Nesse caso, não. Fala. Não, que nesse caso não tem uma meta-análise, né? Seria parar na revisão sistemática para poder descrever os métodos e as... Isso. A partir disso, você pensaria em achar algum parâmetro desse, escolher qual é o mais frequente, fazer uma meta-análise ou não? Então, eu acho que, como existem diversos parâmetros que a gente vai precisar levar em consideração, como o estado de agregação do peptídeo, as metodologias de diferenciação, a gente vai ter grupos pequenos de trabalhos, mas vários grupos desses estudos, para essas diversas combinações de fatores. Então, eu acho que não tenho experiência em meta-análise, mas eu acho que seria mais um intuito de revisão sistemática mesmo. Tá, mas não, se você está falando em sintetizar, o que eu não entendi muito bem é quem é o desfecho aqui, né? Tipo assim, se for sintetizar mecanismos, você vai sintetizar mecanismos, né? Você vai sintetizar, você pode fazer uma revisão, enfim, listar os mecanismos propostos, não sei o que e tal, isso é uma outra história, né? Aí sai bem do escopo de meta-análise, né? A gente quer ver, sabe, o que são mecanismos de dano propósito e tal. Você está falando em agregar resultados, e aí, tipo assim, agregar resultados você tem que ter um desfecho comum, assim, então assim, você poder sintetizar o efeito dos oligômeros, que eu não sei se é uma coisa tão canônica e comprovada nesse modelo em particular ou não, assim, quer dizer, eu poderia ver, não, assim, poxa, em que condições de diferenciação, em que condições de agregação do peptídeo, em que não sei o que, eu tenho mais morte celular, por exemplo. E aí o desfecho é morte celular. Mas assim, me faltou o desfecho, mas aí você não está vendo o mecanismo, né? Aí você está vendo como é que é a melhor forma de matar neurônio, ou sei lá, quanto que você mata neurônios no modelo de... Mas assim, me faltou o pico ali, né? Tipo assim, sabe, quem é a população tudo bem, estudos com... Mas sabe, quem é a intervenção vão ser vários tipos de amiloide. Mas quem é o desfecho? Quanto a célula morre? Ou você vai querer ver o tamanho do efeito de alguma droga ou algum mecanismo particular, não sei. O desfecho seria a diferença, pegar um conjunto de desfechos diferentes, como apoptose ou produção de espécies reativas de oxigênio, ou viabilidade celular a partir de ensaio de MTT, por exemplo, já que todos esses métodos de análise são empregados e não necessariamente todos empregados ao mesmo tempo em um único trabalho. Então, a ideia seria fazer a comparação para tirar insights a partir de mecanismos, a partir desses desfechos. Mas, assim, de novo, são desfechos, provavelmente não é impossível de misturar as coisas, mas talvez você não queira misturar a produção de radicais livres e viabilidade celular. Talvez você sabe se cada um deles poderia ser uma meta-análise separada. Mas, de novo, assim... Sim. Mas se o objetivo da revisão é justamente listar quais são todos esses desfechos que as pessoas medem para dizer toxicidade... Eu acho que a meta-análise seria dos subgrupos, né? Sim. A ideia.
Mas me parece sim. uma revisão sistemática mais do estilo de escopo, né? Onde tu quer ver, na verdade, o que a gente tem na literatura, quais são de repente, as técnicas usadas, quais são os desfechos mais comuns. E aí, sim, eu acho que a partir daí, depois, né, num segundo passo, daria para pensar em uma meta-análise dentro de grupos mesmo, né? Ah, bom, eu vi que o desfecho mais comumente usado é morte celular. Então, né, faz alguma coisa secundária depois. Mas, de novo, assim, tudo isso deixa fora a parte de mecanismos moleculares celulares que estavam lá, né? Quer dizer, tipo assim, eu estou entendendo que o interesse aqui é o método, a imagem é o modelo, né? E mais do que sabe, o mecanismo da morte celular, não sei o que, né? E tudo bem. Se quiser levar, não depois os cachorros da frente da rua, porque eles saíram, uma hora estavam abrindo, entraram, então não dei comida para nenhum da frente. Então deve estar ganhando alguma coisa boa por aí. Estou desativando os áudios aqui. Foi. Mas então, assim, sei lá, é que você voltou a sintetizar o mecanismo. Para mim, o mecanismo moleculares celulares caem fora, assim. Eu estou entendendo isso aqui mais como uma revisão de método. E aí você pode, eu concordo com a Lana ali, talvez começar com uma revisão de escopo, ver quem são os desfechos, quais são os tipos de condição, de diferenciação, não sei o que as pessoas fazem no troço. E aí depois você vê se tem alguma coisa para ser sintetizada, né? Se listar o que tem de intervenção testado também é uma forma de ver que mecanismos moleculares celulares estão sendo estudados, não? Pode ser. E além disso, o professor Adriano quer falar? Rapidinho, bom dia, pessoal. Então, o que aconteceu, rapidamente? Quer dizer, a Natália trabalha com esse modelo, né, e a gente se deparou com uma miscelânea gigantesca de protocolos de diferenciação, ou mesmo não diferenciação dessa linhagem em modelos de toxicidade de agregados, né, de abeta. Então, assim, a ideia foi juntar, e isso certamente tem um desfecho que chega na iniciativa, né? Porque obviamente que isso gera falta de reprodutibilidade na literatura. Então, a ideia aqui foi tentar um casamento entre o que a Natália vem fazendo doutorado, e ela já conhece muito bem essa literatura, com, né, um trabalho que, de alguma maneira, converse com a ideia da reprodutibilidade, né, que é tentar sistematicamente revisar o que os trabalhos têm feito em termos de manipulação dessa linhagem para uso dela como modelo, né, como paradigma de análise de toxicidade exercida por agregados de beta-amiloide. Então, a ideia não é contribuir na discussão mecanística, né, de toxicidade de agregados. A ideia é tentar ajudar o campo a determinar parâmetros mais reprodutíveis, né, mais robustos, né, de uso dessa linhagem como modelo para readout de toxicidade de agregados. Então, esse que é o ponto, e a gente tem a vantagem, primeiro, de ter esse grupo maravilhoso que pensa sobre isso dia e noite, e de ter, né, essa literatura vasta que a Natália já levantou sobre muitos trabalhos publicados recentemente. E o legal de trabalhar com essa linhagem, que vocês podem ver esse crescimento no número de publicações, é que ela é humana, né? Então, assim, por que começa a crescer o número de artigos a partir de 2009, 2010? Porque foi justamente quando começou a se ter um pouco mais de cuidado na diferenciação. Quer dizer, começou a se mostrar que, melhorando um pouco o protocolo, não simplesmente usando ácido retinóico, como se usou por muitos anos, é possível você induzir uma diferenciação para um fenótipo de neurônio mais maduro do que se fazia anteriormente. Então, ela hoje parece um modelo bom, mas na nossa visão, o que está faltando é essa, digamos assim, tentativa de padronização, de encontro de protocolos um pouco mais bem estabelecidos para o uso da linhagem como modelo. Desculpe se eu falei demais.
Não, perfeito. Mas acho que, de novo, acho que reforço o que a Lana falou, assim, tá mais pro lado do scope and review de modelo do que de tentar responder um mecanismo particular e tal, etc. Uma pergunta só que eu tenho, assim, esse não é o modelo mais canônico de pessoas trabalhando com Alzheimer em célula, né? Tipo, a gente tem coisas que são mais clássicas. Para essas outras coisas clássicas, você tem uma discussão muito clara do efeito, assim, quer dizer, você teria uma ideia do que é o efeito em que você gostaria de chegar? Tipo assim, sabe, vai ser... Que assim, digamos assim, acho que no fim a gente vai querer, sei lá, comparar a célula no estágio X de diferenciação, no estágio Y, no estágio Z. Você tem ideia do que é o readout que você gostaria de ter para dizer isso aqui é um modelo melhor de Alzheimer ou pior? Talvez não tenha, mas só estou pensando assim. O que seria o seu padrão ouro? Assim, o que eu gostaria que um modelo de célula tivesse e fizesse? Ele tem que aumentar radicais livres, diminuir sinapse, matar a célula, não sei. Não, é óbvio que um ponto de partida é morte para essa linhagem, né? O que não é já tão comum, por exemplo, para culturas primárias de roedor, que eu acho que você está mais ou menos pensando nesse momento. Para essa linhagem é morte. Então, assim, tem uma boa quantidade de artigos publicados olhando morte, né, nesse tipo de linhagem. Então, o que vai variar entre eles? Protocolo de diferenciação da linhagem, né? Readout de morte, mas morte é morte, né? Claro que a gente pode discutir, mas, né, pode falar em morte, né? Enfim, concentração, tempo, esse tipo de parâmetro que varia em relação ao estímulo tóxico. Então, em cima disso aí, já dá para a gente fazer uma revisão belíssima. Agora, nada impede da gente tentar incluir alguns parâmetros de toxicidade pré-morte, né? Eu acho que dá para tentar incluir isso. Aí entraria estresse oxidativo, por exemplo, né? Eventualmente estresse retículo, enfim, coisas do gênero, fosforilação, perturbação de microtúbulo, né? Mas, assim, certamente, se a gente olhar só para a morte, já dá um conjunto bem robusto e trabalhável de artigos, vamos dizer assim. Tá. Ok. Vocês chegaram a pensar nos critérios de inclusão? Não, assim? Só para ter uma ideia dos 1.791, quantos artigos você vai acabar? Eu cheguei a fazer uma busca bem geral com esses dois termos, sushi e Alzheimer, gerando essa quantidade de trabalhos indexados no PubMed, mas eu anotei algumas outras palavras-chave que a gente poderia utilizar, e eu procurei fazer uma pesquisa inicial somente com essas duas para ser bem abrangente, no cenário mais abrangente a gente teria essa quantidade. Acho que esse número é bem manejável, assim. Se você tiver critérios de inclusão do tipo, você tem que necessariamente medir não sei, tem que ter alguma intervenção, ou tem que ter alguma coisa, alguma administração de exposição, não sei. Sim, aí sim. diminui um pouco, deve excluir, tipo, revisões, coisas assim. Uhum. Fica um número, acho que manejável. Uhum. Se for uma scope and review também, assim, acho que a extração de dados é mais rápida, talvez, do que se você tiver que pegar para meta-análise todos os médios de padrão. Então, eu tô imaginando mais para esse lado, assim. Ao mesmo tempo, na verdade, como são muitos desfechos e muita informação, a quantidade de dados que a gente retira é às vezes maior do que a gente extrai, né? É maior do que uma revisão sistemática mais focada, né? Onde eu só estou olhando para um desfecho e para um. Sim. Tá. Mais comentários, gente? Só acho que a gente tem que seguir adiante para não atrasar demais. Próximo. Mário, Roberto. Posso ir. Alô, vocês me escutam? Oi. Acho que a minha internet tá caindo um pouco aqui. Tá, a gente está ouvindo bem agora. Tá. Tá compartilhando? Sim.
Peraí, estou entrando aqui em modo apresentação, está um pouco lento. Computador, não sei porquê. Bem lento. Dá para enxergar bem sem o modo apresentação também, mas agora você já entrou, né? Se eu trouxe trancagem, a gente pode começar com o Roberto também, né? Agora foi, tá, beleza. Foi. Bom, gente, então, essa proposta surgiu mais ou menos há um ano atrás. Eu tenho vontade há algum tempo de aprender essa parte de meta-análise. E aí comecei a colaborar com a iniciativa e a gente acabou mandando um projeto para emergentes que inclui essa meta-análise. Então, a gente chegou a dar alguns passos por causa dessa proposta, né, feita para emergentes. Eu trabalhei no doutorado com hiperalgesia induzida por opioides. Então, por isso, essa foi a ideia da proposta. E a hiperalgesia por opioides, sim, falando bem basicamente, os opioides são um dos analgésicos mais usados, né, na clínica, e ele tem um efeito esperado de ativação do sistema antinociceptivo, então ele gera uma analgesia, mas começou a se perceber que, principalmente com o uso crônico de opioides, e aí, por exemplo, pacientes com câncer, pacientes com enfermidades crônicas, num segundo momento tem um efeito hiperalgésico, ou seja, que tem uma redução no limiar nociceptivo. Mas além desses tratamentos crônicos, isso também é percebido, principalmente no uso de fentanil e remifentanil, que são fármacos usados no transoperatório, às vezes no período pós-operatório. Então, assim, porque são fármacos muito potentes e que isso também passou a ser observado nesse período pós-operatório. Então, a gente fez uma pesquisa, existem algumas revisões sistemáticas na área clínica. Um ponto importante, falando da área clínica, é que a gente não tem um readout muito objetivo, né? Cada um dos estudos, lendo um pouco dessas revisões sistemáticas, avalia essa hiperalgesia de uma forma diferente. E isso nos estudos com animais, com roedores, é um pouco mais padronizado, então fica um pouco mais fácil para a gente fazer essa meta-análise. E na área de roedores não tem nenhuma meta-análise nesse sentido, com esse escopo, né? Pelo número de meta-análises que a gente conseguiu achar, foram 8, na área clínica, eu acho que dá para ver que é um assunto que está sendo bastante discutido, é um assunto relativamente novo. Os primeiros artigos na área de roedores mais ou menos do ano 2000, de 98. E já existem alguns fármacos usados para tentar evitar que aconteça essa hiperalgesia, né? Alguns deles usados antes de usar o opioide, mais do que como tratamento. E aí, nos estudos de roedor, já é descrito que existe uma diferença muito grande nessa resposta de acordo com espécie, sexo, background genético e também, obviamente, com a dose do opioide usado e o intervalo, né, que é usado, se é um uso crônico ou um uso agudo. Então, tem alguns estudos já questionando essa variabilidade entre cepas de camundongos, entre machos e fêmeas. A grande maioria dos estudos usa machos. E também, nesses estudos com roedores, esse aqui é um estudo de revisão, não uma revisão sistemática, já existem alguns fármacos sendo testados para evitar esse desenvolvimento da hiperalgesia. Alguns deles já são aplicados na clínica, naquelas revisões sistemáticas, por exemplo, os alfa-2 agonistas, os antagonistas NMDA, como é o caso da ketamina, já são usados na clínica, mas tem vários outros que são testados em roedores, ainda não aplicados em clínica. Então, dentro desse contexto, o objetivo, a ideia foi realizar uma meta-análise de estudos experimentais com roedores para avaliar a variação
que tem descrito na literatura desse limiar nociceptivo na hiperalgesia induzida por opioide e tentar discutir um pouco essa variabilidade desse limiar descrito de acordo com esses fatores que parecem interferir, né, como espécie, sexo e background genético. E, adicionalmente, esse terceiro ponto, a gente não incluiria isso na busca inicial, mas seria de, uma vez olhando para esses estudos que existem, verificar o que tem de fármacos bloqueadores da hiperalgesia, né, fármacos anti-hiperalgésicos descritos, e aí também analisar um pouco o efeito desses fármacos, né. Então, uma vantagem, como eu falei, é que é bem... Eu sei, esgotou aqui, um minutinho. A vantagem é que a gente tem poucos testes sendo feitos. Então, basicamente, seria esse teste de Von Frey. O random selito é bem pouco usado, que são 2 testes mecânicos de estímulo, e mais esses 3 testes de estímulo térmico. Então, basicamente, são esses 5 desfechos que a gente usa para avaliar a hiperalgesia. Então, acho que isso seria uma vantagem para fazer a meta-análise. Então, a gente, na época, buscou vários critérios de busca. O que pareceu ser melhor foi esse que eu descrevo aqui. E, atualizando para os dias de hoje, com esse critério de busca, eu encontrei 2.873 artigos. E, na época, a gente analisou os primeiros 100 artigos desses selecionados no PubMed, e a inclusão foi de mais ou menos 30%. E aí, como eu falei, os artigos com fármacos anti-hiperalgésicos, a gente olharia a partir desses artigos já selecionados. Então, era isso. E aí, inclusão no screening de abstract ou inclusão de verdade? Esses 30% no screening de abstract. Tá, então assim, pode ser que alguns caiam fora depois também. Mas igual são 900, são quase 1.000 artigos indo para texto completo, assim, é bastante coisa, né? Sim. Tá, comentários, perguntas, gente? Tá, assim, só então, assim, como objetivo, a ideia é que então, a princípio, seria olhar os controles, é isso? Tipo assim, ver eu entendendo que a curiosidade aqui inicial é o modelo também, né? É tentar ver a variação e... Sim, seria olhar os controles. E aí olhar se acha de prêmio, ou se não sei o que e tal, enfim. Na verdade, os controles não, né? Porque o resultado dos testes de hiperalgesia induzida por opioides, normalmente o que é visto é sempre um dado basal do animal e um dado de resposta do opioide. Normalmente tem um grupo controle e um grupo experimental, né, que um recebe o opioide e o outro não. Mas o que a gente olha é a redução de resposta para aqueles testes. O controle quer dizer só assim, o bicho que é tratado com opioide, você não está olhando para tratamento de... Exato, então, aí seria só um readout secundário, olhar nos casos que tenham algum fármaco para evitar a hiperalgesia, seria uma possibilidade secundariamente olhar para isso também, né? Já que a gente já teria feito o screening inicial, esses artigos já estariam lá presentes e isso poderia ser um readout secundário. Aumenta bastante a carga de trabalho. Por outro lado, assim, talvez se você se interessa, é melhor fazer tudo de uma vez, para não ter que voltar depois. Você pode até, enfim, mas assim, poderia até voltar para esses dados. Exato, mas essa segunda parte seria secundária. Tem um grupo tratado, você tem que fazer a primeira busca, não quer voltar para 900 artigos e voltar... Exato. Mas essa segunda parte seria secundária, né? A gente pode realmente extrair esses dados ou não, mas acho que seria pelo menos interessante já separar o que existe dessa informação, né? Já que isso a gente encontraria a partir da leitura do texto completo ou do abstract, né? E não a partir de palavras-chave. O quanto esses 5 desfechos são comensuráveis entre si, assim, eles medem mais ou menos a mesma coisa? Faria sentido você incluir eles numa única meta-análise e só estratificar depois? Ou assim, não? Sim. Outra coisa mais... Acho que eles são bastante comparáveis. Acho que eles medem mais ou menos a mesma coisa, só que como são estímulos dolorosos diferentes, claro que tem uma diferença de resposta. Mas a forma como eles são olhados é a mesma, né? Também vendo
antes e depois, e aí comparando essa diferença entre o antes e depois entre os dois grupos. Só o estímulo, e sempre uma resposta de ter um estímulo doloroso, e a gente olha para o limiar do animal não suportar mais aquele estímulo, né? Então, acho que eles são bem comparáveis, sim. Mais perguntas, gente? Então, acho que eu segue adiante também. Roberto? Acho que sou eu. Pode ser. Não sei se a Mari tem que parar de compartilhar a tela para eu poder compartilhar. Sim. Desculpa. Sou eu. Foi mal. Vou tentar aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Tá. Então, assim, bem, bom dia a todos. Para quem não me conhece, então, eu sou Roberto Almeida, né? Eu sou professor na Federal de Ouro Preto, sou participante da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, onde a gente vai trabalhar, né? A gente ainda não começou, principalmente por causa desse momento que estamos vivendo, e a gente vai trabalhar buscando reproduzir, né? Principalmente o labirinto em cruz elevado. Bem, eu me cadastrei na iniciativa para trabalhar com labirinto em cruz elevado, porque no meu doutorado, né, foi principalmente explorando efeito do tipo que envolve a ansiedade, digamos assim como o efeito antidepressivo de algumas drogas, e andei explorando bastante esse tipo de literatura, né? Então, basicamente, né, para a gente estudar ansiedade, seja um aumento de ansiedade ou uma diminuição de ansiedade em roedores, a gente tem alguns aparatos comportamentais, né, que são ditos ansiogênicos, né, como, por exemplo, o labirinto em cruz elevado, o claro escuro, que são, aqui como vocês podem ver nessa referência, né, seriam os dois principais testes comportamentais para avaliar esse tipo de fenótipo, e também, que é bastante utilizado na literatura, é o Open Field, né? Além de outros tantos que podem ser utilizados para fazer esse tipo de avaliação. E o que acontece? Durante os meus estudos, assim, né, explorando a literatura, eu vi que eu fico muito em dúvida quando que e eu vejo que isso também é uma dúvida recente, é uma dúvida relevante de outros pesquisadores, de quando a gente pode afirmar que nós temos ou uma intervenção ou um efeito farmacológico que modula os comportamentos do tipo ansiedade, né? E aí, então, o objetivo que eu tracei aqui para a nossa meta-análise seria verificar a efetividade das diferentes intervenções. E aí, por exemplo, pode ser os próprios modelos comportamentais ou técnicas que envolvem cirurgia ou também terapias farmacológicas em roedores submetidos aos principais modelos comportamentais utilizados para avaliar os fenótipos relacionados à ansiedade, né? Então, por exemplo, assim, às vezes eu vejo que, por exemplo, um estudo que faz Open Field e labirinto em cruz elevado, né? O Open Field aumentou o número de exploração do centro do aparato, mas no labirinto em cruz elevado não teve um efeito, por exemplo, a intervenção que foi utilizada. E às vezes os autores escorregam e falam que aquilo é ansiedade, aquela intervenção teve um aumento da ansiedade, digamos assim, uma diminuição da ansiedade. Então, fica essa incongruência na literatura, e eu acho que seria interessante explorar isso para ver como é que a literatura tem tratado a interpretação desses dados, assim como depois, num futuro, né, poder explorar um pouco isso e meio que padronizar esse tipo de estudo, né? Então, quando eu fiz a procura, assim, claro que eu botei aqui os principais, né, que seriam Open Field, claro escuro e labirinto em cruz elevado.
depois continuaria aqui a minha busca, eu até botei na apresentação, não está aqui, mas deu em torno de 9.000 artigos, né? Procurando outras revisões sistemáticas, eu vi, e meta-análises, né? Eu vi que tem de alguns tipos específicos, né? Como a gente pode ver aqui, mas me chamou bastante a atenção essa meta-análise aqui, né? Que eu acho que ela tem assim, o mesmo racional do que eu tive quando eu procurei, né? Concordance and Congruence in Preclinical Anxiety Models, a Systematic Review and Meta-Analysis. Só que vendo aqui, tipo, mais ou menos o que eles buscaram, eles se focaram principalmente aqui em drogas, né? E eu acho que, de repente, claro que a gente teria que, juntos, porque, como foi dito aqui no início, né, muitas pessoas aqui estão iniciando nisso, e eu, embora eu já venha trabalhando com a Alana, né, eu tenho feito mais a parte técnica e mais a exploração da parte de modelo animal, assim, a Alana, que é a que conhece bastante revisão sistemática, e aí a gente, de repente, se essa ideia for uma ideia que o pessoal gostar, a gente pode explorar para ver se há diferenças entre o estudo que eu venho propondo com esse tipo de análise feita por esse estudo, né? Então, seria basicamente essa proposta. Não sei se em 5 minutos conseguir me fazer claro. E estou aberto aí às perguntas. Comentários? Eu fiquei um pouco confusa de quais que são os modelos, assim. Seriam todos que usam labirinto e cruz elevada ou... Pois é, sim, seriam tanto labirinto em cruz elevada, daí eu botei na busca ali, né? Ou claro escuro, ou open field, e esses seriam, assim, os que eu queria explorar, porque eu acho que são os principais, embora aquela referência ali que eu coloquei, tem outros que são principais, mas eu não concordo, quer dizer, tem ali, né, os dados e tal, mas eu não vejo tanto, né, pelo menos na literatura que eu leio, assim, não tem, eu não vejo assim as intervenções realizarem aqueles comportamentos. Então, o open field, o labirinto em cruz elevado e o claro escuro seriam assim os que mais me interessariam, né? E eu acho que com este seria possível explorar. Claro que às vezes, né, Alana, a gente até por experiência do que a gente vem realizando, tu acrescentar os outros aumenta tão pouco o número de estudos que vale a pena para ti fazer uma varredura total da literatura. Então, isso eu acho que de repente pode também ocorrer, né? Eu vou só comentar umas coisas. Eu acho muito legal a ideia, até porque é da minha área, então, querendo ou não, a gente acaba gostando da ideia. Mas, assim, é uma busca muito difícil de fazer. Porque que nem sempre se fala, né, talvez do teste comportamental no abstract, por exemplo. Uhum. Então a gente teria que pensar muito bem assim em como Falaria buscar. De ansiedade, né? E outra coisa, então talvez assim, talvez puxar para modelos de ansiedade, né? Ou quando realmente isso, assim, quando o pesquisador está chamando aquilo de um modelo de ansiedade, né? Ou investigando o comportamento, né, ansioso, alguma coisa assim, faria mais sentido, e eu acho que diminui o número de estudos também, né? Se tu restringe um pouco. E eu acho que dessa forma também difere da busca desse estudo aqui, né? Porque se for observar aqui, eles focaram, por exemplo, sempre com diazepam e ansiedade, né? Então, eles sempre têm alguma outra coisa com ansiedade. Se tu procurar ansiedade, eu acho que amplia mais, né? Eu acho que inclusive essas buscas deles, né, eles perderam muita coisa, por exemplo, naquele primeiro ali, Open Field ou exploratório, enfim, porque nem sempre vai ter isso no abstract, por isso que eles encontram também poucos artigos, né? Poucos artigos, as buscas encontram poucos artigos em geral. Uhum. Foi bem o que eu estranhei, porque, por exemplo, pela busca que eu fiz, eu encontrei 9.000, eles encontraram 500, sabe? Então, eu fiquei com essa dúvida.
Eu não estou entendendo muito bem qual é o objetivo aqui, cara. Tipo assim, tá me parecendo muito grande. Assim, então você vai fazer olhar todos os modelos e todos os tratamentos. Tipo assim, isso é um... Posso complementar rapidinho antes de você responder, então? Porque isso me lembrou muito aquele trabalho do meu mestrado, assim, de olhar... E aí, sendo uma coisa bem ampla, não precisa ser tão exaustivo de olhar todos os resultados, tudo, de encontrar necessariamente tudo que já foi publicado, assim, mas uma revisão mais genérica. Mas o Olavo... Um panorama mais geral, não? O que o Olavo comentou é mais ou menos o que era o meu objetivo. Sim, Olavo, era uma coisa bem ampla. Eu estava pensando em trazer ansiedade como sendo o fator principal, né? E claro que dentro da ansiedade buscando principalmente entender aqueles comportamentos que eu mencionei e explorar as mais variadas formas de intervenção e para entender como é que está sendo a interpretação disso tudo. Eu acho que, de novo, ela fica como a Natália, né? Uma revisão mais de escopo mesmo, só que aqui com um desfecho mais definido, mas para entender quais são os modelos e quais são os tratamentos. Acho que é mais ou menos isso, sim. Uma coisa que eu gostei de ter feito nesse meu trabalho, que foi com Fear Conditioning, que foi bem genérico e tal, foi essa coisa da descrição dos resultados, assim. E acho que seria legal seguir nessa linha. Eu posso mostrar rapidinho a minha tela, só para dar esse exemplo de uma coisa que poderia... Eu tenho que parar de compartilhar a minha, né? Acho que eu já consigo entrar direto. O que a gente fez, assim, foi pegar o termo que descrevia o resultado e passar por uma lista de pesquisadores para dizer se eles acham que isso era um efeito forte, se era um termo neutro ou dizia um efeito fraco do resultado. Aqui era de freezing, né, de fear conditioning, mas... E depois a gente correlacionou isso com o tamanho de efeito e com o poder da comparação, assim. Não sei se era isso que você tinha pensado em termos de ver como que eles descrevem e comparar, assim, essa descrição dos resultados em dizer foi ansioso, assim, né, causou um déficit, quer dizer, acho que esse é um efeito mais marcado, não sei. Para mim, a coisa dos resultados é mais assim, tem 3 modelos e um deu resultado, outro não, como é que as pessoas escrevem, que eu tinha entendido como situação, assim. Mas, não, assim, cara, é muito grande você pegar todos os tratamentos e todos os modelos, assim, acho que não faz sentido se você fazer isso com uma revisão exaustiva. Mesmo que seja um scope review, acho que fica grande, assim, e tal. Aí, sabe, se é uma ideia de, vamos ver o que é mais usado, de repente, trabalhar por amostragem é uma coisa que funciona também, assim, cara, vamos pegar uma amostra, sabe, pô, pega esses 10 mil artigos e, cara, você vai ter um panorama, pô, sorteia 1.000 aqui e tal, e aí a gente vai daí, assim, você não vai conseguir... de fato, olhar todos os tratamentos e todos os modelos de radar que alguém já fez até hoje, sabe? É muita coisa. Ou a outra coisa, assim, e por isso que eu queria saber qual é a pergunta, mais claramente qual é a pergunta, né? Porque se a ideia é comparar modelos, qual modelo que não sei o quê, você pode pegar um tratamento clássico, ou 2 tratamentos clássicos, cara, daí vamos comparar os modelos entre si, e vamos ver qual que é mais sensível, menos sensível, a uma coisa que a gente sabe que tem que funcionar, sei lá, dizer, pô, que é um pouquinho vibe daquele artigo que você mostrou, que eu me lembro bem dele, assim, e tal. É um pouquinho ver assim, poxa, vamos pegar coisas mais clássicas aqui, então o modelo farmacológico, o modelo genético, o modelo comportamental, não sei o quê, e aí vamos comparar os modelos entre si. Acho que tem 3 modelos, sei lá, tem os meios e OpenFit. Então, assim, ali é uma questão mais de modelo, assim, cara, vamos pegar uma coisa que o tratamento sabe que funciona, ou sabe, a gente acha que funciona pelo menos aqui e tal, então, assim, o tratamento não é o foco, mas vamos comparar os modelos para o mesmo tratamento. Você poderia fazer o contrário também, tipo assim, cara, a gente está interessado num tratamento, a gente vai olhar todos os modelos. Mas aí, tipo assim, nos interessa mais. Mas, assim, me parece que focar o que a pergunta que me importa aqui ainda não, sei lá, me parece importante. Não ficou tão claro. Não. Isso, se você quiser, assim, completamente scoping, dá para ser, assim, quais são os modelos e tratamentos mais usados. Mas eu acho que fica muito grande a busca, cara. Porque, assim, 9.000 é daí para cima, assim, sabe? Eu tenho vários que vão falar em ansiedade, não vão colocar o modelo, você está subindo para 15.000, 20.000 artigos. E talvez faça sentido aí, cara. Aí faz uma amostra aleatória, né? Eu acho que pra cá a gente vai ter pouca gente para trabalhar nisso, assim, né? Então, realmente, talvez pensar num modelo específico, né? Ou em 2, enfim, alguma coisa assim. Os mais usados que já tem uma ideia, assim, de que são os mais usados, ou até por essas revisões que tem. Também me gerou um pouco de dúvida na linha do que o Olavo falou, como comparar os modelos se os tratamentos são diferentes, assim, porque... como comparar respostas de diferentes modelos para os mais diversos tratamentos, né? Então, assim, não sei se seriam só os grupos controle que você olharia, talvez.
entre todos os estudos, assim. Então, isso poderia ser, né, uma ideia. Eu acho que o mais fácil é pegar um tratamento único, ou tratamentos específicos aqui, e comparar o mesmo tratamento across modelos e vamos ver qual que é mais sensível, menos sensível. Então, acho que mas só respondendo a pergunta da Mari, né? Eu estava pensando nas intervenções também. Então, tipo, já não seria somente os grupos controles, né? Então, de novo, acho que o que o Olavo falou faz bastante sentido, porque seria uma coisa muito ampla, né? Claro que, de repente, muito por inexperiência, eu achei que isso fosse ser possível, né? Claro, de repente é possível, mas precisaria de uma equipe muito grande, né? Então, bem, seria uma ideia inicial e, claro, que pode ser trabalhado isso conforme, caso essa ideia seja vocês achem interessante, tudo mais, isso pode ser tudo modulado, né? E lembrando, se a gente fosse pro lado do Scoping Review, como a Lana falou e tal, tipo assim, aí você perdeu o efeito das coisas, né? Tipo, você só tá vendo o que está sendo mais usado, não sei o quê, mas aí deixou de ser o que faz mais efeito. Então, assim, você perdeu uma pergunta também. Sim, então, assim, sim. Perguntas, sim, a efetividade se perde. A pergunta, né? Seria para, de novo, né, fazer uma Scoping Review para, de repente, depois formar uma ideia, assim. Mas eu concordo que 9.000 até não é absurdo, né, para revisão sistemática, acho que é um número normal, mas precisa de um corpo de revisores significativo, assim. Os 9.000 foi colocando o nome dos modelos, né? Aí cai dos modelos. Então, tipo assim, cara, tem gente que vai falar em ansiedade que não vai dizer qual é o modelo, então você vai subir de 9.000 para, sei lá, 15 mil. Também. Alana, você tem uma ideia, assim, em números de, sabe, por número de artigos, quantas pessoas seriam necessárias? Assim, enfim, existe? Eu tenho uma ideia de tempo, na verdade, né? Tem que ver o quanto que cada pessoa leva, assim, o quanto que cada pessoa pode disponibilizar para fazer a revisão, né? Eu tenho, assim, experiência com alunos que não tinham nenhum conhecimento prévio também, tá? De revisão. A partir de um treinamento, eles conseguem fazer uma média de um artigo a cada... um título e abstract a cada 3, 4 minutos. Mais ou menos é isso, assim. Aí, claro, alguns com um pouquinho mais de dificuldade, alguns conseguem fazer em 2 minutos, mas é mais ou menos isso, assim, que eu calcularia para uma primeira vez, né? É óbvio que a gente tem artigos que a gente descarta logo pelo título, né? E coisas que a gente leva um pouquinho mais de tempo. Mas é mais ou menos isso, assim. Aí, claro, depende do número de artigos que a gente consegue incluir, né? E depende da pergunta também, né? Porque dependendo da pergunta, às vezes é uma coisa muito específica, que é muito difícil de incluir coisas, né, antes de entrar para o texto completo. Então, às vezes, a gente acaba ficando com muitos artigos naquela coisa de talvez, e aí são muitos para se ler o texto completo, o que também aumenta um pouquinho o volume de trabalho, assim. Mas é mais ou menos isso, 3 minutos por artigo. Mas isso é o tempo só de screening, né? Quer dizer, segundas fases... Fala. Quando eu fiz era mais ou menos isso. O screen de título e abstract eram uns 30, 40 por hora. E depois, quando era o full text, diminuía para uns 10 e 15 artigos por hora. E depois, para extrair os dados para meta-análise, que a gente já extraía bastante coisa, era tipo 1 por hora. E considerando assim, né? É claro, às vezes quando é uma coisa bem da tua área, já tá mais acostumado a fazer, né? Eu conheço pessoas que fazem 300 artigos por hora, esse título e resumo, assim, né? 300? A máquina. São 5 por minuto, é uma a cada 12 segundos. É uma coisa louca, assim. É possível, cara. Quase 300. E é um ex-doutorando daqui que fez, inclusive, um doutorado de sanduíche com o David Moore, mas, enfim, é nesse nível, assim. Chama aqui para participar. Mas é claro que daí, né, aqui, de novo, de repente alguém que não tem tanta afinidade demora um pouquinho mais, de repente alguém que tem consegue daqui a pouco fazer 50, 60 por hora, né, uma coisa de 1 minutinho. Mas tem as fases seguintes, né? Então, assim, muito depende de quantos por cento você está incluindo, assim, sabe? Se é uma coisa que é fácil de excluir um monte de coisa e você está pegando 10% na primeira fase, é tranquilo, mas assim, pô, se 30%, 40%, 50% for passar e que 20% da prestação, pô, aí começa a ficar muita coisa, enfim. Então, isso assim, depende do quão específica é a tua pergunta e a tua busca, né? Então... Acho que é válido para escolher esse piloto de ver qual o percentual, assim, que seria incluído?
Até porque se vocês vão fazer uma busca que é um pouquinho mais geral, né? Ou até coisas... Até parecido com essas coisas que o David Moore faz, que é uma coisa bem geral de muitos artigos. A tua busca acaba sendo muito grande, né? Então pega muitos artigos, mas acaba que quase todos eles vocês conseguem excluir por título. Porque, sei lá, eu queria com humano e é modelo animal, né? Ou alguma coisa assim, que é mais... né? Aí também fica mais rápido, então, mas acho que dá para contar essa média assim de 3 minutos por artigo, acho que a gente não erra muito. Tá. Quem mais vai apresentar? A Lana e a Flávia, né? Uhum. Isso, vocês querem que eu faça primeiro, então, antes do vídeo? Pode ser, pode ser. Tá. Na verdade, assim, a Mari nos contatou, né, eu e o Gabriel, na semana passada, porque estava tendo poucas ideias, na verdade, tinham surgido até ali. Então, eu tentei pensar em alguma coisa. Claro que eu tenho já algumas ideias, né, muito dentro do que eu já faço, assim. Então, a que eu vou apresentar efetivamente para vocês é isso, tá? Mas aí tem mais duas que, de repente, eu pensei até do que a gente conversou aqui, né, nas reuniões e que, de repente, são ideias interessantes para todo mundo. E que a gente pode discutir depois também a factibilidade disso e se é interessante, tá? Então, deixa eu apresentar aqui, vocês estão enxergando? Tudo certo? Então, eu, na verdade, normalmente trabalho, né, com modelos animais comportamentais, e aí principalmente esses que são modelos de transtornos específicos, que é parecido com o que a gente fez ali com SHR, né? E outros modelos que me interessam são os modelos justamente que modelam o transtorno do espectro autista, né? Então, falando um pouquinho sobre o transtorno, ele é bastante... tem bastante heterogeneidade, né? Tanto que ele está dentro desse espectro, né? Mas a gente tem alguns sintomas que são comuns entre todos os transtornos que estão dentro do espectro, que são principalmente essa questão de comportamentos repetitivos e comunicação não verbal. E verbal também, né? Essa questão de comunicação e de comportamento social. Então, é normalmente isso que se tenta mimetizar também nos modelos animais, né? Que eu acho que é interessante de repente, dar uma olhada. Algo também interessante é apesar de ser um transtorno psiquiátrico, né? Que a gente sabe que é multifatorial e que é uma doença complexa, ela tem uma heredabilidade bastante grande, de 80% a 90%, que é o que se estima. É claro que aqui dentro eu tenho alguns tipos de transtorno que são mais herdáveis do que outros. Às vezes eu tenho uma questão familiar também, né? Mas é interessante de olhar para isso porque eu tenho, sim, um fator do ambiente, né, modulando isso. Então, seria interessante, talvez, olhar para esses modelos. A gente tem modelos tanto genéticos quanto modelos também ambientais. Então, para justamente pegar o que a gente chamaria do idiopático, né, e o que é o autismo mais genético. E eu sempre gosto de pensar, assim, nesses modelos no sentido de validade, que é o que a gente acabou fazendo no SHR também. Tem duas que são muito fáceis de testar. É claro que hoje a gente já classifica essas validades em muito mais validades dentro desses grupos clássicos, né, de preditivo, face e construto, mas tem duas delas que são muito fáceis de testar nesse contexto de face, onde se o meu modelo animal ele está mimetizando realmente os comportamentos que eu vejo, né, na clínica, e pelo menos os comportamentos que a gente diz core, né, que são os que realmente identificam o transtorno, e a validade preditiva, que seria basicamente se eles respondem, né, dentro desses comportamentos que são testados, aos fármacos que a gente usa com mais frequência na clínica. Então, pensando nisso, tem esse trabalho que olha um pouquinho para alguns desses modelos, mas ele é uma revisão não sistemática, e que traz justamente, né, tem esses modelos que são genéticos, onde tem knockout, knock-in de alguns genes específicos, modelos ambientais, que aí tanto químicos quanto biológicos, algumas linhagens e alguns outros modelos específicos para farmacêutica e genética.
E basicamente o que se usa normalmente são esses 3 comportamentos, assim, gerais, né? Que seria o comportamento social, comportamento repetitivo e de comunicações. Aí tem vários testes dentro desses comportamentos, mas esses 3 seriam os principais e que seria interessante talvez de testar, né? E um dos modelos mais conhecidos é o ambiental, que é o de VPA, que vocês devem conhecer, que é o ácido valproico, e que ele é injetado justamente nas mães, né? Tem um período bem específico, uma janela de tempo muito curta para que se desenvolva depois esses comportamentos nos filhotes. Eu acho bastante interessante esse modelo porque muita gente usa errado, principalmente na análise estatística, é uma loucura. Então, porque a unidade de randomização é a mãe, né? Não são os filhotes. Isso é uma coisa que acho que tem melhorado, mas é mais difícil, assim, às vezes acontecem algumas confusões e superestimações de tamanho de efeito. Então, seria algo interessante de olhar tanto para modelos, né, quanto para, de repente, algumas drogas, alguns fármacos que são utilizados na clínica e como que eles respondem a isso, tá? Mas eu encontrei, na verdade, foi publicado agora em 18 de agosto, antes eu não tinha encontrado, uma revisão sistemática justamente desse modelo, tá? Do ácido valproico. Ela não é eles não têm meta-análise disso, é só uma descrição de todos os artigos. Eles incluem 150 estudos. Então, realmente, dá para ver, né, que é um modelo que é bastante estudado. E eles descrevem todos os fármacos, assim, que são usados e os testes comportamentais. E fazem uma discussão narrativa. Então, assim, claro, seria interessante talvez ir para uma meta-análise desses fármacos, que não foi feito aqui, mas, ao mesmo tempo, esse estudo ele é bastante recente, né? Então, outra ideia seria, na verdade, investigar um pouquinho melhor essa validade de face do modelo e aí comparar ela com outros modelos, daí desconsiderando o tratamento, né? Até porque, olhando para esse estudo aqui, a gente vê que tem uma variedade muito grande de tratamentos. Então, teria que ser uma meta-análise em rede e provavelmente a gente ia ter poucos estudos para fazer isso. Então, eu trago essa segunda ideia, assim, derivada disso, né? Que seria basicamente comparar esses comportamentos core, né? E ver como que é a resposta de cada um desses modelos para eles. Procurando, sim, essa ideia de qual que é o modelo melhor, mas é óbvio que talvez vão ter alguns que vão responder melhor para um tipo de comportamento, ou de repente para outro tipo de comportamento. Isso talvez também seja interessante de descrever, né? Quais que são, se eu estou investigando o comportamento repetitivo, qual que é o melhor modelo? Então, seria para responder mais ou menos essa pergunta, é uma comparação só entre controles, né? A gente precisa ter, claro, a indução do modelo e o wild type, então, no caso de genético, ou enfim, né? Aquelas linhagens não induzidas. E que daí a gente, claro, incluiria o ácido valproico, mas na verdade é uma comparação head-to-head, né, de cada um dos modelos. De novo, dá para de repente pensar em uma meta-análise em rede, dependendo do número de estudos que a gente encontra. E trabalhos desse tipo não tem nada, né? Tem um trabalho de revisão não sistemática, nem sei se é uma revisão, na verdade, é uma coisa de opinião, assim, que ele junta alguns artigos, e que ele mostra realmente quais são os modelos mais que ele considera mais usados, assim, mas é uma coisa totalmente não sistemática. Então, eu acho que fica essa janela, assim, para de repente olhar e comparar os modelos entre si dos modelos para autismo, né? Foi uns minutos aqui, não sei se tem mais. Não, é isso, na verdade. Bem em cima, mas é isso, assim, eu montei uma coisa simples para vocês, para dar ideia, a gente pode discutir, de repente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Se fosse para comparar modelos, seria só validade fácil, né? Mas também, assim, não tem nada que funcione muito bem para autismo, então, assim, não tem muita coisa para validar. Esse é um problema, né? Eu fico pensando, assim, sei lá, o que o pessoal do Malcolm McLeod lá, então, fez com um AVC e tal, pô, os caras tinham um TPA funciona, né? Então, assim, você tem pelo menos uma coisa que funciona, assim, se te dá uma coisa, tá? Vamos ver quem é que tem validade preditiva para dizer que esse funciona e todo o resto não funciona. Mas quando você não tem meio que nada, realmente não tem... Ele talvez não daria para chamar de uma validade de face, né? Porque, enfim, o que realmente a gente não também tem... Mas é justamente isso, assim, ver qual que são os modelos, porque é um problema de todos os modelos comportamentais, na verdade, né? Às vezes a gente está
na verdade, mimetizando um comportamento ou um sintoma dentro do transtorno. E as pessoas querem falar de validade de face do transtorno, que às vezes é complicado, né? Então, às vezes é mais uma validade do próprio comportamento, assim. E eu acho que é um problema bem grande, assim. É um dos meus objetivos, seguindo, né, esses estudos de revisão sistemática, avaliar não só o modelo para autismo, mas alguns outros transtornos que se usam modelo, às vezes, para investigação, inclusive, de fármacos. Por exemplo, o VPA, e o quanto que isso realmente é, né, translacional, assim, para a clínica, e o que realmente pode depois ser testado é muito difícil de encontrar. Então, essa ideia de trazer algo um pouco mais para cada um dos comportamentos e comparar quais são os modelos que melhor respondem para comportamentos diferentes, eu acho que talvez seja mais interessante do que talvez procurar uma validade de face para um transtorno, né, que é mais difícil. Não, eu concordo. Eu acho que é das aplicações mais legais de meta-análise e revisão. Mas, de novo, assim, quando você tem uma validade preditiva, por exemplo, quem é o que sabe o que é uma definição de um modelo bom, eu acho que funciona foi menos o que você fez lá no seu trabalho de TDAH e não sei o que, sabe, o modelo de TDAH, mas apresentar, então assim, pô, esse aqui você sabe que o metilafinidade tem que funcionar, então assim, fica um pouquinho mais autismo, então assim, pô, nada funciona, a síndrome é complicada e tem coisas que você não vai conseguir modelar no rato, e construto também, assim, então assim, você não tem muito como dizer qual é a validade certa, me parece difícil de alguma coisa para conseguir estudar o resto, né? O que eu acho bem interessante dessa proposta, assim, dentro da área, falando de modelos animais de uma forma mais ampla, que é algo que trabalho, né? Talvez conseguir levar para um lado de realmente discutir essa coisa de modelos, né? Assim, a partir desse, mas discutir essa coisa de o quanto um modelo realmente mimetiza a doença, né? E aí, comparando esses diferentes modelos, e nesse exemplo, que é um exemplo bastante multifatorial e com muitos fatores de interferência do paciente e ambiental, né? Então, acho que é um bom exemplo de um modelo difícil. Então, acho que tipo, puxar a meta-análise para essa discussão dentro desse modelo, mas para essa discussão mais ampla, poderia ser bem interessante. Assim. Uhum. Realmente, não é esperando assim, não é fazer uma revisão sistemática esperando uma resposta pronta. Usem este modelo, né? Que é muito difícil mesmo. Voltando para a primeira ideia lá e tal, tipo assim, daria para aproveitar, a revisão sistemática de agora, né? Tipo assim, de agosto, daria para aproveitar aquela busca ali e tal, se a gente quisesse uma coisa de meta-análise. Isso que eu pensei. Eu pensei nisso também, complementar aquilo, porque assim, aí já pulou 3 passos na frente, né? Não sei. Eu na verdade pensei nisso, eu não sei como é que ficaria a questão mais, assim, não diria nem ética, assim, mas de repente contatar os autores e dizer, olha só, a gente tem interesse de fazer uma meta-análise em cima disso, de repente a gente colabora. Ou, claro, nada impede também, né? É um estudo publicado, eu posso simplesmente pegar os estudos que ele encontra ali na busca dele e fazer a meta-análise, né? Mas é uma coisa de se discutir, assim. Vamos atualizar a busca antes, né? Porque deve estar, enfim, se saiu agora, deve estar 6 meses defasada a busca, uma coisa assim. Esses últimos 5, 6 meses daria para refazer. Eles buscam em quantas bases de dados? Eu vou dizer que eu vi esse artigo hoje de manhã, então eu não... Não, tudo bem, não precisa. Mas eu posso olhar. Não. Mas você acha que tem alguma meta-análise que vale a pena ali dentro? Assim, sabe, tem alguma coisa que tem estudos suficientes ou tem, sei lá, comparações? Eles encontram 1.345 estudos, tá, na identificação. E aí eles chegam nesses 150 finais, que foi o que eu olhei. Mas deixa eu ver. Sim, eles buscam ProQuest, PsycInfo, Scopus, Medline, Web of Science e PubMed, que é uma busca razoável. Uma coisa que de repente podia ser interessante, eu não sei se nesses estudos todos, que nem tu falou, Alana, que tem muitos estudos que são conduzidos de uma forma equivocada, porque a unidade experimental está errada, né? Eles não consideram a mãe e sim os filhotes. Será que nesse estudo eles fizeram isso? Porque se eles não fizeram, aí já seria ela é bem narrativa. Já teríamos uma necessidade de refazer, né? E aí não poderíamos considerar de repente a busca deles, né? Esse daqui é o estudo. E ela é bem narrativa, né? Eles têm tabelas descrevendo, tipo, qual que é o comportamento, qual que é a definição e o tipo.
E aí eles têm uma super tabela de descrição, assim, né? De quais são os fármacos, enfim, qual que é o timing, né, do tratamento, a via, e alguma coisa de comportamento, do que aí sim e não para se alterou. E é basicamente isso, assim, eles não fazem nenhuma análise. É claro, assim, ó, como eu disse para vocês, os fármacos é uma miscelânea, assim, são algumas coisas, tal, ocitocina, talvez daria para ver, a tamoxetina tem só 2, então daria para, claro, trabalhar talvez com um grupo de fármacos, né, assim como eles dividem aqui, por exemplo, que é meio difícil, inclusive, até para fazer uma meta-análise, mas daria. Mas de repente é interessante, mas eu não vi nada assim comparando isso assim, né, de metodologia dos estudos, que eu acho que é interessante, e justamente isso, né, do N, porque a maioria deles usa um N equivocado. Mas assim, eu não sei, talvez alguém já tenha feito isso, assim, mas isso é uma boa pergunta, né? Tipo assim, em modelos com tratamento pré-natal, e talvez não fosse, vamos olhar só autismo, né? Porque tem um monte de coisa pré-natal. É uma assim, boa pergunta. Qual é a frequência de, sabe, fazer uma amostragem aqui de modelos da tua mãe, qual é a frequência de N's feitos em cima do filhote? Que é um problema super comum, eu corrijo isso o tempo todo na SEUA, e, enfim, a gente tem alguma iniciativa também de mudar a forma de análise. Mas assim, não sei se alguém, talvez como uma coisa descrita há muito tempo, assim, todo mundo sabe, sei lá, é um problema que já está caindo maduro na literatura, as pessoas estão há 20 anos, talvez alguém já tenha olhado, assim. Mas se não, Mas acho é uma assim, pergunta legal. Mas só olhar a prevalência disso em diferentes áreas sabe? É um troço que alerta para... É tipo aquele paper da Nature Neuroscience sobre erroneous analysis of interaction, não sei o que. Pegamos 500 artigos de neurociência que tem aqui duas comparações intragrupo e vamos ver quem é que usa uma nova de 2 vias, que seria mais ou menos certo, quem é que compara os valores de P que seria errado. E, pô, metade compara, sabe? Tipo assim, pô, isso é um dado interessante, né? Então, eu acho que, de repente, até uma coisa assim, né, se não foi feita, acho que encaixa bastante com essa ideia da iniciativa, né, mesmo de reprodutibilidade, que eu acho que todos vocês estão interessados, então, daqui a pouco é algo interessante. Talvez alguém já tenha estudado, porque... Mas, enfim, se não, talvez seja uma coisa legal, assim. Uhum. Tem duas outras questões, assim, que fiquei pensando no que a gente tinha discutido, né, e coisas que seriam possíveis de se fazer, mas não são revisões sistemáticas clássicas, digamos assim, né. Uma era uma ideia tua, Olavo, que não sei, eu até pensei que talvez tu falarias aqui sobre, mas da questão do labirinto em cruz elevada, né, e de procurar, de repente, quais são os métodos utilizados. Tem como fazer isso, né? Eu acho que é uma revisão sistemática interessante de se olhar para esse teste, né? Como que ele é feito, o quão bem que eles são reportados, tanto por Arrive, de repente, e Circle, né? Entender se eles são reprodutíveis, digamos assim. E tem, claro, como fazer aquela ideia, né, de procurar quais são, de repente, as metodologias que mais foram utilizadas. Às vezes são as mais fáceis, às vezes são as mais bem descritas, né, e por... a ideia tua, eu acho que era, inclusive, de avaliação de estudos brasileiros, né, dentro de quais grupos. Tem como fazer isso fácil pela plataforma Cassia, né? Kleber, não foi minha, na verdade, mas enfim. Foi. Então tá. Mas enfim, é uma coisa que dá para fazer, não é muito clássico. E outra pergunta que surgiu, assim, para mim, que eu não vi nenhum estudo também colocando isso, era a pergunta da Mari de qual é a diferença, né, entre estudos que são do tipo crossover, que eu comparo o mesmo animal antes e depois, e quando eu realmente tenho um grupo veículo, né. E daria para fazer, de repente, uma meta-pesquisa, digamos assim, né, fazer uma busca de revisões sistemáticas que já avaliam intervenções, e entender como é que, ver o quanto que isso realmente afetou nessas revisões que utilizaram, né, ambos os modelos, e se isso seria interessante juntar ou não, na verdade, né, modelos que são crossover com os que têm realmente controle. Preciso de meta-análise que claramente diferenciem o que é crossover e o que não é, né? Nem sempre o caso, se você for juntar, enfim... Não sei. Ou no caso de incluir ambos, né? E mesmo que eles não diferenciem, a gente aí, né, olhar os artigos em separado. Talvez foi uma questão do Camarades lá e tal, no sentido de, sei lá, eles têm uma base de várias revisões temáticas em várias coisas, né? Uhum. Então, assim,
frequentemente é o que eles usam ali tal para, vamos ver a prevalência de sample size report, vamos pegar essas meta-análises de, enfim, eles têm umas 10, 15 coisas que eles olharam lá e tal. E meta-análise em modelo animal com intervenção não é muito comum, né? São poucos estudos, então seria algo que daria para buscar, assim. Tá, a gente ainda tem o Gabriel, vai perguntar uma coisa também? Gabriel. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Eu não preparei nenhuma apresentação, eu mandei para a Mari algumas ideias bem preliminares, tá? A gente tem mais uma apresentação, aqui, de repente o Mari toca o vídeo aí. E aí depois aí o Gabriel fala as suas, já que não tem. Então, esse vídeo foi mandado pela Flávia Blois, que tem estado em todas as reuniões, aí não pude vir hoje. Mas ela fez uma apresentação eu faço um share screen e aí boto o vídeo, né? Acho que é isso. Isso, no share screen eu acho que tem uma opção para colocar que tem que compartilhar o som do computador. Ah, tá, tem. E eu acho que tem uma para otimizar também o vídeo. Tá indo? Eu tô vendo sua tela, mas o vídeo não foi ainda. Não, mas apareceu uma coisa azul de que o vídeo vai entrar, né? Na verdade, não, por enquanto. Bom dia, meu nome é Flávia. Eu vou apresentar então minha proposta. A gente está ouvindo e não... Antes da gente entender qual é a minha proposta, é importante entender um pouco melhor como funciona o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Ai, gente, peraí. Eu acho que você compartilhou só uma janela aí, tá? Compartilha a tela inteira. Tá. Okay. Compartilha a tela inteira. Eu tava tentando parar o vídeo e não tava conseguindo. Não, o som veio muito bem, só a janela não apareceu ali e tal. Ou compartilha a tela inteira ou compartilha a janela do vídeo mesmo, né? Seria nesse... Quando você compartilha a tela, ele te dá uma opção de um monte de janelas, né? Dá, então. E como que é para a tela inteira? É a primeira. Tá. Aqui. Tá, a primeira. Oi? Bom dia, meu nome é Flávia. Eu vou apresentar então minha proposta de projeto. Então, antes da gente entender qual é a minha proposta, é importante entender um pouco melhor como funciona o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Então, o hipotálamo ele sintetiza e secreta o TRH, que vai estimular a hipófise a produzir, então, o TSH, que é o principal controlador da função da glândula tireoide, que ela produz principalmente os hormônios tiroidianos, denominados tiroxina, ou T4, por apresentar 4 iodos na sua estrutura, e a triiodotironina, ou T3. Esses hormônios, então, eles vão exercer suas ações a partir da circulação quando eles atingem seus órgãos-alvos. A gente acredita que todas as células do organismo apresentam receptores do hormônio tiroidiano, mas os efeitos clássicos desses hormônios são mediados pela ligação do T3 ao seu receptor nuclear, modificando a transcrição gênica, principalmente em efeitos relacionados ao metabolismo energético no fígado e no músculo esquelético. Mas o hormônio encontrado em maior concentração no sangue é o T4, que é considerado então um pró-hormônio. O T4 e o T3, quando chegam no hipotálamo e na hipófise, eles fazem um efeito de retroalimentação negativa, reduzindo os níveis de TRH e TSH, e assim é feito o balanço da taxa de normalidade dos níveis de hormônio tiroidiano entre a retroalimentação negativa e a estimulação do TSH sérico. Mas a gente sabe que esses níveis hormonais eles se alteram de acordo com o dia
através de efeitos principalmente sobre o TRH, o estado alimentar também, principalmente por alterações hipotalâmicas e hipofisárias, mas também em situações de doença, tanto doença aguda quanto em doenças crônicas, já foi observado uma alteração nesse balanço do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, chamado então de síndrome da doença não tiroidiana, já que não está relacionada a uma disfunção glandular, mas sim essa alteração de set point. O nome em inglês mais conhecido é No Thyroid Illness Syndrome, e eu vou tratar então nessa apresentação como NTIS. E ele está associado então ao aumento da demanda energética pelo sistema imunológico e a redução do consumo alimentar. Parecem ser as principais causas evolutivas que levaram essa redução dos níveis séricos de hormônio tiroidiano, visando o equilíbrio do metabolismo energético. Contudo, estudos mais recentes apontam que essa redução dos níveis de hormônio tiroidiano ela poderia ser deletéria em doenças mais graves. Então, essa revisão de Werneck e colaboradores mostrou um compilado de diversos artigos onde eles avaliaram, então, a faixa de normalidade do TSH, essa linha preta, do T4 livre, do D4 total, o T3 livre, do T3 total e o T3 reverso, que é um metabólito inativo da conversão do T4 em vez do T3, o hormônio ativo, então nesse T3 reverso. E o que eles viram é que na doença leve, moderada e crônica, a gente tem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide com redução do T3 total, aumento do T3 reverso, e em doenças moderadas e severas há uma correlação entre os baixos níveis hormonais e a mortalidade. Então, alguns estudos relatam que os níveis de hormônio tiroidiano séricos, eles podem ser utilizados como preditivo da comorbidade do paciente. Então, quanto menor os níveis de T3 total, maior são. Avaliaram diversos tipos de pacientes que estavam com NTIS, então pacientes adultos, admitidos em centros de tratamento intensivo, e já tem estudo avaliando então o tratamento com T3 oral, ou infusão de levotiroxina, ou administração de selênio, que é um cofator importante para a enzima que leva à ativação do T4 a T3, e eles viram que em alguns pacientes é benéfico, sem nenhum efeito negativo, o restabelecimento hormonal, em outros pacientes não foi positivo, e há uma discrepância entre o que é avaliado, se é o estado vasopressor, se é a mortalidade, a performance cardíaca, e o que seria benéfico. Então, na verdade, muitos estudos ainda são feitos, tentando investigar esse papel, se o restabelecimento hormonal seria bom ou não. E fica a questão, é clinicamente relevante estabelecer os níveis de hormônio tiroidiano durante a síndrome da doença não tiroidiana ou não? Então, a proposta é investigar se a administração de levotiroxina, que é o hormônio mais utilizado na clínica, ou então de selênio, ele vai levar a desfechos positivos nos pacientes, como redução de mortalidade e menor tempo de internação no CTI. A minha sugestão são esses dois parâmetros, então isso me leva aos complicadores desse estudo, né? Então, estudos com pacientes normalmente apresentam grande heterogeneidade, os estudos com animais existem pelo menos 5 modelos diferentes para estudar a síndrome da doença não tiroidiana, que são os mais utilizados, então são modelos experimentais diferentes. Os tempos de internação também são diferentes entre os estudos, existem diferentes doses
de T4, T3 ou de selênio, o tempo de administração desses medicamentos aí também são diferentes, né? A diversidade das internações, né, das intervenções terapêuticas, então o paciente está sendo tratado, então se é uma sepsemia, ele está sendo tratado com antibiótico, com agentes vasopressores, e aí, ou se é um paciente renal, ele tem um outro tipo de tratamento, as diferentes doses eu já falei, e o tipo também de dosagem hormonal. Então, a forma deles avaliarem se o tratamento foi eficiente para reduzir os efeitos da síndrome, tem alguns estudos que avaliam TSH, T3 e T4 livres totais, mas nem todos os estudos. Então, eu acredito que esses são os principais complicadores que eu consigo observar, e eu não sei, pelo que a gente já estudou, se isso inviabiliza o estudo, né? Como eu comentei anteriormente, os estudos são muito novos, para mim esse campo é muito novo para mim, mas como tem essa lacuna na literatura e é um campo que do meu interesse de estudo especificamente, eu estudo também um dos modelos de síndrome de doença não tiroidiana e efeitos musculares, então vira e mexe eu me deparo então com esses estudos, esses ensaios clínicos, essa proposta, e eu me assusto com a quantidade de estudos que já tem, né? Eu não sei se essa quantidade seria suficiente para a meta-análise, mas tem para mim, muitos estudos com a mesma pergunta em pacientes passando de 10 já são muitos estudos. Eu acho que isso não seria o suficiente. Eu não consegui ainda refinar o meu poder de busca o suficiente para saber quantos estudos há. Bom, beleza. Acho que aqui não tem perguntas porque a gente não tem respostas, né? Mas, enfim, eu queria cortar, não tinha como cortar. Tem já, acelera. Cara, assim, se não tem, acho que meta-análise clínica, se não tem uma meta-análise na clínica para isso, assim, e tal, acho que parece relevante. Tem meia dúzia de estudos já e não tem, mas, de novo, assim, tem que ver se não tem feito mesmo e sai um pouquinho dos, sabe, enfim, se a gente fosse para uma meta-análise clínica, sai um pouquinho do escopo da iniciativa, assim, então. Mas, assim, aí pelo interesse das pessoas, né? O produtor é muito mais relevante, né? Então, sei lá. Mas, assim, fazer uma meta-análise de um modelo experimental, se você tem ensaios clínicos, não tem estudo na clínica, sei lá, e não tem uma meta-análise disso, me parece, talvez. Eu fiquei, na verdade, eu já tinha visto a apresentação, fiquei até um pouco na dúvida, na verdade, se a proposta era fazer experimental ou fazer clínica, meta-análise. Teve um momento que eu achei que a proposta era fazer clínica, e outro momento eu achei que ela trabalha com modelos animais, que era fazer a meta-análise de modelos animais, mas que não existe na clínica, entendeu? Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu fiquei com essa impressão também de que seria na clínica. Não, eu primeiro fiquei que seria na clínica, mas depois eu fiquei um pouco na dúvida se era fazer nos modelos experimentais nesse contexto clínico. Eu também não entendi muito bem por que misturar selênio e T4. Para mim pareciam coisas diferentes, né? Tipo assim, sei lá, uma coisa, outra, né? E daria só fazer uma só de T4, uma só de selênio, não sei. Mais comentários? Que não podem ser perguntas. Tá. Gabriel, você quer lançar suas aí? Sim, pode ser. Eu não consegui fazer a apresentação, gente, mas eu pensei em algumas ideias que seriam úteis, mas bem relacionadas ao que eu estou trabalhando ultimamente, que é a privação de sono e tal. Então, seriam 3 ou 4 ideias. A primeira delas, deixa eu abrir aqui o material. A primeira delas seria alguma coisa como utilizar primeiro uma revisão de escopo para estruturar uma linha de pesquisa sobre meta-análise de privação de sono. A primeira meta-análise que eu fiz há um tempo atrás foi efeito da privação de sono sobre o comportamento de ansiedade em animais. E com o tempo, algumas outras, eu estou trabalhando em algumas outras agora, o pessoal do Circle, tem uma pesquisadora que também trabalha com privação de sono, e fez uma meta-análise bem legal de privação de sono e adenosina há um tempo atrás. O que eu queria fazer primeiro era uma revisão de escopo, de modo a simplesmente estruturar, ranquear e traçar o panorama da pesquisa sobre privação de sono
e sistemas de neurotransmissão e hormônios. Eu quero saber, ao longo da história, quais são os sistemas de neurotransmissão que foram mais estudados em relação à privação de sono. Quantos artigos existem para o efeito da privação de sono sobre dopamina, serotonina, acetilcolina, dos mais óbvios aos menos óbvios? Quais são os países que mais publicam? Qual é a taxa de crescimento da publicação em cada um desses sistemas de neurotransmissão? Mas a intenção principal é simplesmente traçar um ranking de quais são os sistemas de neurotransmissão mais avaliados em relação à privação de sono. Porque esse ranking seria a estrutura da ordem das meta-análises que eu faria em sequência. Cada meta-análise seria o efeito da privação de sono sobre tal sistema de neurotransmissão. Claro que tem que refinar mais como vai ser cada uma dessas meta-análises depois. Mas eu queria estruturar isso primeiro com uma revisão de escopo, para depois começar a fazer meta-análises para cada hormônio e para cada neurotransmissor. Então, a primeira dessa é isso, uma revisão de escopo sobre privação de sono, neurotransmissão e hormônios. Podia ter até duas revisões de escopo, uma sobre privação de sono e sistemas de neurotransmissão e uma sobre privação de sono e hormônios. Essa é a primeira. A segunda delas, essa é uma revisão de escopo com um fim em si, que é sobre modelos animais de privação de sono. A privação de sono é um tipo de pesquisa que recebe críticas de todos os lados, porque ela é enviesada por natureza, ela não pode ser cegada, ela não pode ser colocada randomicamente numa sala, e o pior de tudo é que os métodos são sempre altamente estressantes, e não existe privação de sono sem estresse. Então, sempre que quando alguém trabalha com um método animal de privação de sono, a pergunta clássica do revisor é: como é que tu garante que esse resultado que tu teve foi devido à privação de sono puramente e não ao estresse envolvido na privação de sono? A minha resposta é sempre dizer que, mesmo em seres humanos, não existe privação de sono sem estresse. Mas eu sei que isso é uma resposta meio capenga, porque o método de privação de sono é um estresse em si. Mas o problema que eu quero abordar nessa segunda proposta é o tipo de controle que se usa para o método de privação de sono de um tipo específico, que é o método das plataformas. Não sei se todo mundo aqui conhece esse método, mas é um método bem complicado, sabe? O mecanismo dele é um pouco inteligente, mas na prática a gente sabe que ele é cheio de problemas. Então, o método da plataforma, ele teoricamente é um método específico para a privação de sono REM. Então, o animal é colocado num tanque com várias plataformas que ficam a 1 ou 2 centímetros acima do nível da água. E a ideia é que quando o animal entra em sono REM, o sono REM tem um mecanismo fisiológico muito bacana de atonia muscular. Então, o animal entraria no sono REM, teria atonia muscular, cairia na água, ou encostaria o focinho na água e acordaria. Então, cada vez que o animal entra em REM, acorda. Entra em REM, acorda. Então, ele tem o sono REM suprimido. Na prática, a gente sabe que também suprime 30% do sono não REM. Bom, o grande problema é o seguinte: qual é o método adequado para controlar a privação do sono REM? Existem 3 possibilidades. E não existe consenso de qual é a melhor. A primeira possibilidade é deixar o animal na sua caixa moradia normal. Qual é o problema disso? O animal não é pareado por vários outros fatores de confusão que poderiam afetar o resultado. O animal que está submetido à privação do sono REM também está submetido a um ambiente mais úmido. Ele também está submetido a um ambiente mais escuro. Ele também está submetido a vários outros estresses. Então, manter o animal na gaiola moradia protege ele de todos os estresses além da privação de sono que o animal privado de sono está. Mas não afeta o sono. Esse é o benefício de manter na gaiola moradia. Os outros 2 tipos de controle seriam colocar o animal no mesmo equipamento de privação de sono, mas com plataformas mais largas. A plataforma de privação de sono, se não me engano, tem 6 centímetros de diâmetro, enquanto a plataforma controle teria 14 centímetros de diâmetro. É um melhor modo de controlar o ambiente, só que induz uma certa privação de sono, bem menor, mas ainda induz. E o terceiro método induz outras fontes de estresse, que seria colocar o animal no tanque de privação de sono, só que ao invés de colocá-los em plataformas, colocaria eles em uma grade. Então, olha só, não tem um método que é perfeito. Todo método introduz um viés. Em um método não tem paramento da gaiola moradia, no outro método eu tenho privação de sono no animal que não deveria ser privado, e no terceiro eu introduzo uma nova fonte de estresse.
eu queria fazer primeiro uma revisão de escopo para ver qual é o método mais utilizado e como isso tem evoluído com o tempo. E aí a gente poderia pensar em algum tipo de meta-análise que comparasse os métodos de controle, mas aí eu não consegui ainda pensar num bom método de fazer essa análise, porque eu teria que comparar 2 métodos de controle entre si. Mas são poucos os estudos de privação de sono que têm 2 métodos de controle. E comparar com o grupo experimental da privação de sono também vai dar resultados que não são consistentes entre si, não geraria uma meta-análise por heterogeneidade. Mas se eu conseguir bolar um modo de comparar isso, eu gostaria de saber primeiro qual é o efeito dos métodos de controle da privação de sono sobre o próprio sono e sobre medidas de ansiedade e de estresse. Talvez, bom, aí medidas de ansiedade vai variar muito, vai ser uma desgraça, a gente sabe, mas talvez corticosterona, não sei, peso de adrenal. Mas então a terceira ideia seria essa, de avaliar os métodos de controle, estabelecer para uma revisão de escopo, talvez uma meta-análise, qual é o método de controle do modelo de privação de sono pelas plataformas que é menos pior. Porque todos eles já são ruins por natureza. Deixa eu te interromper. Será que não dá para fazer uma meta-análise em rede, só que ao invés, né, na verdade, assim, pensando em fármaco e placebo, que é normalmente como a gente usa, o teu placebo, na verdade, que é o nó em comum, seria a privação de sono. O modelo de privação de sono. O que eu pensei. Foi a melhor opção que eu consegui chegar foi nessa. A outra pegar um desfecho que seja meio que padrão ouro, assim, pô, eu sei que privação de sono tem que induzir isso aqui, aumentar a corticosterona, reduzir não sei o quê, você pega uma coisa que você sabe que devia, e aí comparar os efeitos, né, tipo assim, sabe, você pega um desfecho que é o seu padrão ouro, assim, isso aqui é o que eu gostaria de ter num bom modelo, e aí você compara esse desfecho enfim, entre comparações dos diferentes controles, daí você teria que saber o que o padrão ouro de efeito vai ser observado, né? A meta-análise em rede teria que pegar um desses desfechos, sim. O grande problema da meta-análise em rede seria que, no final das contas, a gente teria três comparações com a privação de sono pela própria privação de sono, mas dificilmente teria comparações entre os 2 modelos os 3 modelos de controle. Né? Só inferida, não tem estudo, né? Exatamente, não vai ter uma observação direta comparando 2 modelos de controle. Mas, mesmo que fossem 3 meta-análises independentes sobre o efeito de cada controle sobre o método próprio de privação do sono, já seria interessante para justamente ver qual é o efeito sobre o próprio, porque metodologicamente já são estudos complicados, porque eu tenho que fazer privação de sono e registro de sono no mesmo animal, para saber, né, se a privação de sono induz a alteração de sono. Mas é uma terceira ideia, e aí são essas 2 opções que o Olavo e que a Alana deram são os que eu tinha em mente, uma meta-análise em rede, ou estabelecer um desfecho que é o que eu quero ver, e avaliar o controle em relação à intervenção. Daí seriam 3 abordagens separadas. E o terceiro caso seria, a terceira ideia seria uma coisa também começa por uma revisão do escopo e essa termina na revisão do escopo. Eu inverti aqui, eu falei que a outra era uma revisão do escopo, mas não, a outra é a meta-análise, é uma revisão sistemática com meta-análise. Essa aqui seria uma revisão do escopo sobre os métodos de privação de sono usados ao longo da história. Porque os métodos são muito criticáveis por esses modelos que a gente já comentou, eles têm sido melhorados ao longo do tempo, então cada vez mais se tenta evitar os métodos da plataforma, porque eles são muito agressivos. Mas métodos mais agressivos já foram usados no passado, como a indução de privação de sono por ablação experimental, ou métodos farmacológicos de indução de vigília. E também os modelos utilizados têm mudado ao longo do tempo. A pesquisa de privação de sono começou com gatos e cachorros, depois passou para roedores, hoje se usa mosca e C. elegans. Então, eu queria traçar quase que um panorama histórico da evolução da privação de sono por uma revisão do escopo, avaliando quais são os métodos que têm sido usados ao longo do tempo, quais são os países que mais publicam, qual é a quantidade de artigo publicado em privação de sono, quais são as espécies que têm sido utilizadas para mostrar graficamente, como é clássico na revisão de escopo, mostrar graficamente que gatos e cachorros têm se usado muito menos, ainda se usa hoje em dia, que roedores cresceram desde a década de 60 e que drosófila cresceu a partir da última década. Então, é simplesmente traçar um panorama histórico da privação de sono por uma revisão de escopo.
seriam as minhas primeiras 3 ideias, que eu tentei pegar coisas mais de metodologia, não tanto assim coisas práticas do que eu trabalho mesmo, mas coisas mais sobre o método da privação do sono mesmo, sabe? Ok. Perguntas, comentários? Tá. Acho que a gente tem um bom panorama de ideias aqui, né? Tipo assim, apareceram... Enfim, já tem mais do que meia dúzia. Me preocupa um pouco só que a reunião já tem menos gente, né? Então, assim, só na hora que a gente começou, vamos ver o que a gente faz, metade, enfim, parece metade do pessoal sumiu. Mas enfim, acho que... Assim, o que eu proporia são 15 para as 11, já não tem muito tempo de a gente ficar discutindo os méritos e desméritos, então talvez nem caiba, porque, sabe, o interesse de cada um é o interesse de cada um, assim. Eu tenho a impressão que talvez em coisas em ciência básica despertem mais interesse, talvez coisas que tenham a ver com reprodutibilidade, metodologia sejam interessantes dentro do escopo da iniciativa, talvez coisas que incluam meta-análise sejam boas para aprendizado, não sei, mas assim, aí é do interesse de cada um, assim, eu só estou dando pitaco, né? O que eu proporia como encaminhamento aqui é que, assim, cada pessoa que mandou uma ideia mandasse um resumo de um parágrafo explicando o que ela é, assim, só para... E aí a gente joga, sabe, até o final da semana, digamos assim. E aí a gente lança o Google Forms aí semana que vem e tal. E ver, assim, quem tem interesse em trabalhar em cada uma e quanto tempo as pessoas seriam, que eu acho que é importante também, né? Tipo assim, sabe, você tem 2 horas, 4 horas, 6 horas por semana para botar nisso, porque, enfim, sem isso também fica difícil de medir. E aí, de repente, a gente olha os resultados disso e, sei lá, na próxima reunião, a gente tenta juntar e ver o que é a melhor maneira de enquadrar as pessoas em grupos, etc. e tal, né? E aí, sei lá, olhando essas respostas, a gente tem uma ideia de direcionamento também. Dá para ter, vai dar para marcar um projeto, 2, 3. Acho que depende um pouquinho de... Eu ia dizer, acho que é importante discutir isso, sim, também, até para quem assistir, de repente, isso aqui depois. Mas é uma coisa comum em revisões sistemáticas e meta-análises ter perda, né, de pessoas, de revisores ao longo do tempo, principalmente quando a gente cria uma coisa assim, né, nova e que é um grupo que não é estabelecido. Então, eu até sugiro, assim, que a gente leve isso em consideração, né? A gente forme grupos, de repente, mas talvez 3 seja demais, né? 2, de repente, dependendo do número de pessoas. Porque a gente já pode ver aqui, né? Às vezes é uma coisa que me interessa, mas às vezes eu não tenho tempo, ou às vezes eu achei que ia ter o tempo e depois era muito trabalho. Então, isso acontece mesmo, assim. Então, só pra gente levar em consideração algumas dessas perdas, assim. E talvez ao selecionar projetos também privilegiar as ideias que não sejam muito compridas, né? Também, que não sejam muito longas. Eu não sei se todo mundo tem uma estimativa de ter de carga horária, de tempo de trabalho, assim, dos seus projetos, assim, se desse para colocar ali no parágrafo, seria ótimo, mas, assim, eu não sei se todas elas têm, enfim, chegaram nesse ponto ainda, assim. Então, assim, mas talvez a gente possa estimar pela nossa, enfim, pelo número de estudos, o número de estudos não diz nada por si só também, né? Você depende de quanto você inclui e tal. Mas, assim, talvez é para ter uma ideia, tipo assim, a ideia full do Roberto, por exemplo, era grande. A ideia da Natália me parece um pouquinho menor. A ideia da Lana, que é só a metade de valproato, é menor ainda. Não sei. Então, acho que dá para calibrar por aí, mas assim, não tem uma ideia muito óbvia de... Mas, então assim, acho que se cada um puder fazer um resumo de um parágrafo, quem não são mais de uma aí, a Lana e a Gabriel, você podem lançar as 3, ou podem escolher uma, assim, tanto faz. Cara, se você lançar 3 de privação de sono, é improvável que as 3 tenham muita adesão. Talvez você queira botar mais acho que até pode botar mais de uma, né? Se for o caso. Eu acho que em última análise a gente vai ter que conversar. Se uma delas vingar, a gente vai acabar convergindo para uma, mas você pode botar as 3 lá para ver qual que desperta mais interesse inicial, né? E uma coisa que eu pensei nas minhas, até principalmente naquela que é a revisão de escopo sobre neurotransmissão, ou sobre sistemas ou sobre hormônios, é uma coisa que é meio controversa, porque tem revisor que vai bater o olho e vai negar de cara quando isso acontecer, mas a gente podia automatizar a extração de dados, porque eu estou procurando por coisas que eu já sei, que é o nome de um sistema de neurotransmissão, não preciso extrair muitos dados além disso, né? Então, tornaria uma coisa bem mais rápida, inclusive. Basta programar alguma coisa que extraia dados de um resumo e serve para uma revisão de escopo, dependendo da abordagem que se tem. Então, são coisas bem rápidas, inclusive. Mas, assim, eu boto as 3 e meio que ranqueio, assim, uma coisa com uma prioridade. Beleza. Talvez fazer todas as etapas seja interessante para a coisa da aprendizagem, né? Sim, enfim. Se você botar um robô para fazer alguma coisa, você perde o lado. Enfim. Mas eu acho que assim, mas eu acho que é uma área super importante. Você conseguir automatizar coisas, acho que tem um mérito por si só também, né? Assim, olha só, conseguimos automatizar isso, acho que o próprio método tem relevância como resultado.
Podemos encaminhar sim, gente. Beleza. Tá, então assim, mandem, se vocês puderem mandar um resumo de um parágrafo, assim, pode ser, sei lá, 4, 5 linhas, não precisa ser grande mesmo, ou 10, mas enfim, não muito maior que isso, uma coisa que dê para botar no Google Forms e tá ali. E aí a gente vai, acho que lançar, assim, tipo assim, pô, dessa aqui qual que interessa, e aí você marca quanto você quiser. E aí a gente vai te perguntar pessoalmente, sabe, quantos tempo por semana você acha que você consegue dedicar para isso, assim, então, para ter uma ideia também do que dá para fazer, assim, então. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente tem que perguntar, talvez a experiência da pessoa, alguma experiência nenhuma, não sei o que e tal. Mas acho que é isso. E aí, assim, com base nos dados aqui, enfim, não vai ser anônimo, nem vai fazer nada automaticamente, mas com base eu posso tentar fazer esse forms e aí mando... A gente dá uma olhada quando e discute na próxima reunião e aí a gente chega num acordo no que vai dar para fazer. Eu posso preparar esses forms também e mando para, enfim, para as pessoas que têm um pouco mais de experiência, para a Ana, para o Gabriel, para você, para ver se tem alguma pergunta mais que possa ser incluída nesse forms para todo mundo. Dessa aqui, qual que interessa a você? Quanto tempo você tem? Tempo disponível. E qual é a sua experiência como tema ali, né? Não sei se tem mais eu acho que o tempo disponível também, quanto tempo espera trabalhar, de repente, né? Porque é período em meses, né? Isso, então assim, frequência, horas por semana e... Por semana e... período você estaria disposto a investir nisso aqui, beleza. Isso. Concordo. Gente, eu vou ter que sair, que eu vou dar uma palestra. Tá acabando já, mas só porque... A gente acaba oficialmente às 11. Então, assim, a gente vai circular, se alguém quiser voltar na reunião aqui, a gente vai circular um link privado aí com o vídeo. Talvez as pessoas que não tiveram também. E eu não sei só se a gente abre de novo para todos os colaboradores, só para quem veio nas reuniões mesmo, e quem está no grupo e tal. Eu mandei para todos os colaboradores sobre essa reunião, né? E só o Leandro que falou, então... E depois eu mandei também o link da reunião para todo mundo e ninguém mais veio. Então eu acho que, enfim, não sei se faz muito sentido. Acho que esse é o último momento para entrar, assim. Então, se alguém quiser entrar, acho que tem que ser por agora, porque senão depois, o que começou. Mas, assim, se alguém quiser botar alguém mais para dentro e tal, acho que ainda tem. Ou seja, o Leandro quiser botar algum aluno dele, ou etc. Acho que ainda teria espaço para entrar nesse último momento, assim. Talvez a gente possa fazer uma última chamada depois, que seja mais para a iniciativa em geral. E aí... E depois, enfim, os projetos vão dar por si. Se alguém achar que precisa de mais gente, dá para ir atrás. Enfim, nada precisa estar restrito ao escopo da iniciativa também. Assim, a gente só começou aqui porque meio que agora que a gente tem contato, parecia um tamanho de gente razoável. Se tentar fazer isso aqui publicamente, talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas, assim, nada impede que os projetos a gente vá atrás de gente a mais, caso precise, né? Por outras vias. Mas também achei as ideias legais, assim, e tal. Eu mesmo não vou poder me envolver com muita coisa por falta de tempo, mas, assim, acho que tem várias coisas que me interessariam, assim. Então... E, de novo, assim, me disponibilizo aqui, tá dando pitaco e manter esse espaço aqui e tal, pra gente discutir ao longo do processo. Acho que, assim, independente de... escolhemos 2 projetos legal, Room, acho que é legal de se encontrar pode ser menos frequente, talvez a cada mês que seja ali para dizer como é que tá a coisa, para discutir algum tópico particular. Me parece é legal manter vivo esse espaço de discussão independente do que aconteça, né? Acho que sim, talvez até algumas dúvidas teóricas de execução surjam e esses encontros sejam bons para isso, né? Sim, especialmente se a gente podia contar aí com o pessoal que tem mais experiência e tal. Exato. Legal. Mais alguma coisa? Então tá. Então, a princípio, a gente se vê nessa reunião, a princípio, em 2 semanas, a gente deve estar marcando uma reunião da iniciativa geral, para quem é da iniciativa aqui, tá? Na segunda-feira, dia 14, a gente deve estar avisando em breve, tá? Mas seria daqui a 2 segundas-feiras. E, enfim, se sei que vocês não foram avisados ainda, mas a gente tinha ficado de mandar um e-mail hoje ou amanhã. Mas, assim, a princípio, essa aqui seria no dia 16, o que tudo indica aí e tal. A gente vê se... mas a gente deve mandar o forms até o início da semana que vem e tal, para a gente poder preencher, a gente ter tempo para olhar e chegar já com uma ideia de o que dá para fazer, assim. Ninguém tem nada mais, acho que é isso aí. Vai ser a gravação. A gente estipulou uma data para mandar os resumos para ti, Mari? A gente manda? Talvez até sexta, domingo, não sei.
Quanto tempo você leva para fazer o formulário? Acho que pode ser até, enfim, mandar as propostas até fim de semana, e aí eu, até o fim do fim de semana eu mando, já vou ter feito formas e mando tudo. Tá, então até sábado, domingo? Até sábado, então. Porque aí até domingo com certeza eu mando e já tá no início da semana. Manda as propostas para a Maria até sábado. E a gente depois manda para as pessoas especificamente um e-mail para lembrar, né? Sim. E aí a gente manda fora no início da semana que vem, inclusive. Não sei se e-mail para quem não está na reunião, talvez eu mande já com esses resumos, né? Enfim, já com formas. Eu acho que coloca os resumos ou formas, né? Tipo assim, sabe? Pô, coloca o texto de cada um ali e tal. Exato, mas eu mando já com formas. Eu acho que essa coisa até sábado é só para quem apresentou. Vou só escrever para Flávia. Isso. É isso. Beleza. Então tá. Valeu, gente. Foi um prazer aí. Então tá. Beijo. Tchau.